Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai continuando aquele livro que nós estávamos comentando anteriormente. A gente está indo já para a reta final, né? Hoje a gente vai discorrer sobre um dos últimos temas e finalmente no próximo vídeo a gente vai comentar sobre o último tema do livro, As Dores do Mundo, né, do Arthur Schopenhauer. Este livro aqui, muito interessante. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o penúltimo tópico do livro, né? Então, esse penúltimo tópico do livro, ele vai falar sobre a política, tá? Então, o que ele vai falar sobre esse tema tão importante que é a política, né? Bom, o Schopenhauer, ele vai dizer o seguinte, que o Estado, ele é uma mordaça, e o homem, né, ele é um animal selvagem. É um animal que ele não, vamos dizer assim, ele não, vamos pegar o exemplo de um cavalo que não é domado. Tá? Vamos por alguém que vai querer montar um cavalo que não está domado ou que não está com as rédeas. O que vai acontecer? Esse cavalo ele vai desembestar, como a gente diz, ele vai sair correndo, a pessoa corre o risco de cair do cavalo. Daí, no caso, a gente pode comparar essa associação entre o Estado e o homem como sendo o homem o Estado, né, o homem como sendo o cavalo, que não tem as rédeas, e o Estado como sendo a pessoa que monta o cavalo. Então, se você não coloca as rédeas, esse cavalo ele vai, inevitavelmente, derrubar quem está em cima, que no caso aqui seria o Estado, entende? Então, vamos dizer assim, o mundo, o Estado, ele só não, vamos por assim, ele não só piora, ele não só cai numa situação muito desfavorável, e a vida só não é pior, daí no caso, porque quem como a gente comentou anteriormente, quem impede com que o mal supremo habite e reine sobre a terra sobre o mundo e as situações do mundo, é o Estado que consegue conter, como a gente comentou anteriormente em relação ao egoísmo, que consegue conter aquele egoísmo dos homens. Então o Estado tem esse papel, tem uma mordaça sobre o homem, que é um animal então selvagem. E esse animal, quando o Estado coloca essa mordaça, é que vai ser possível, então, coexistir a vida, existir a vida, sendo, então, o Estado aquele que promove, faz com que exista uma vida possível, né? Uma vida onde o homem ele não seja, então, esse animal selvagem, indomável, que quer fazer simplesmente o que ele quer. Porque, como a gente comentou anteriormente, se não existe esse freio, essa mordaça que o Estado coloca, o homem faria o que ele quer. Ele se sentiria livre para fazer, de acordo com os seus desejos egoístas, o que ele quer. E as coisas só ficariam piores, não só para ele, como para todas as pessoas que convivem com ele. Entende? Então, quem faz com que o mundo seja relativamente civilizado é o Estado, que faz com que o homem, através dessa mordaça, se torne um ser civilizado, um ser onde é possível a gente ter uma convivência com ele, entende? E a coisa não seja pior do que é. Então, realmente, o Arthur Schopenhauer ele vai falar então sobre essa importância, né, do realmente o Estado ter exercer esse freio sobre a humanidade. Outra coisa que ele vai falar é que existem nas organizações sociais dois polos opostos que regem o sistema. Entre um desses polos está o despotismo. O despotismo seria um pouco a questão a gente poderia dizer um governo autoritário. Sim, mas existe o despotismo esclarecido, onde as pessoas elas têm um esclarecimento nas suas ações déspotas, né? E também, então, tem, por um lado, ele vai falar que existe o despotismo e, do outro lado, a anarquia. No que diz respeito ao despotismo, o que acontece? Às vezes isso ele vai acontecer, entendeu? É como se fosse assim, na teoria e na prática, no mundo da possibilidade e no mundo real. No despotismo, o mundo da possibilidade, ou seja, aquele mundo que não é o real, ele é muito mais evidente, é uma coisa possível de acontecer, atos às vezes ruins.
E quando acontece um ato de verdade, ele não afeta todos os homens. Ao contrário que na anarquia, a possibilidade e os atos eles já acontecem até no dia a dia e atinge a maioria dos homens, não apenas um homem em específico, entende? Então ele vai falar que entre os dois, entre o despotismo e a anarquia, então ele vai falar que seria ainda preferível, então seria preferível, com certeza, o despotismo, porque a anarquia, como a gente falou, ela atingiria, ela tem não só a possibilidade, mas os atos reais. E isso acontece atingindo muitos homens, ao contrário que o despotismo, ele tem a possibilidade dos atos, e quando acontece o ato, é muito raro acontecer o ato, fica mais no mundo da possibilidade. E ele atingiria apenas um homem, poucas pessoas, né? Não teria um efeito tão devastador, assim, tão amplo quanto a anarquia, né? E ele vai falar também que é muitas vezes atribuído ao governo, às suas leis, né? As pessoas costumam atribuir ao governo, às suas leis, as misérias que acontecem no mundo. Então, todo o sofrimento que existe no mundo, todas as misérias, os problemas, né, que existem no mundo, eles muitas vezes são atribuídos a quem? Ao governo e às suas leis. Entendeu? Então, muita gente atribui. E existe os demagogos contemporâneos que eles vão querer colocar uma mentira sobre isso, eles vão querer dizer o seguinte, eles vão olhar para essa situação e vão querer colocar uma mentira dizendo que o mundo ele é bom por si mesmo, que o mundo é um lugar perfeito, que na verdade o mundo ele tem condição de ser um lugar perfeito, principalmente se o Estado, ou os homens, os governos, vamos pegar, como a gente está falando aqui, os governos, forem pessoas que façam por onde. Então ele acha que o mundo só não é melhor, não é um lugar perfeito, e ele poderia ser um lugar perfeito se esse governo ele promovesse um mundo onde não existisse miséria e sofrimento. E aí o que acontece? Os homens eles poderiam desfrutar de toda a sua vida plena, você entendeu? Se propagar e dar um bom destino para a sua humanidade. Eles atribuem então ao governo esse papel de diminuir a miséria. Então eles dizem que o mundo ele seria bom por si mesmo. O que o faz mal exatamente são esses governos que trazem a miséria, entende? Então, é uma opinião que eles têm. E depois ele vai falar também, né, o Arthur Schopenhauer, que não seria, por mais que às vezes alguém poderia imaginar que existisse, igual a gente está falando, um Estado completamente favorável aos seus cidadãos, né? Um Estado com leis justas, com equidade, com governos nobres, com pessoas de bom caráter governando, o mundo ainda assim, ele não seria esse mundo perfeito ideal. Porque por mais que isso existisse, e sendo o Estado o promotor disso, o homem, muitas vezes, ele cairia facilmente no aborrecimento. E eles iriam se prejudicar um ao outro, né? Ele não conseguiria ter, segundo ele diz, uma convivência pacífica entre as pessoas. Cairiam no aborrecimento. E muitas vezes também a fome, que poderia ocorrer com o tempo, ela acabaria dizimando a população. Então, ele acha que é inviável também essa história de que exista um mundo adequado e perfeito sobre a Terra, entende? Ele acha que isso não seria possível. E também ele vai falar com relação, às vezes, ao homem, a maioria dos homens serem pessoas que não têm um caráter muito bom, que são egoístas, que são pessoas maldosas e que eles não conseguem reconhecer isso. Quando eles se olham no espelho, eles não reconhecem que eles são maldosos. Eles acham que maldosos são apenas aqueles personagens históricos que fizeram atos de maldade, como, por exemplo, o Bonaparte, né, Robespierre, pessoas que fizeram atos que foram prejudiciais e negativos. Mas as pessoas não conseguem reconhecer que elas também podem ser tão más quanto. Porque daí você vê o Bonaparte, por exemplo. O Bonaparte não é pior que muitos homens, por exemplo. A única diferença... Então, ele foi uma pessoa egoísta em detrimento dos outros, né, tirando vantagem dos outros, através de uma razão muito bem... soube usar assim, o seu potencial de inteligência, suas potencialidades mentais, inteligência, razão. Ele soube ter uma vida voltada para os seus, vamos dizer assim, para ter um mundo de acordo com os seus, vislumbrar os seus interesses, né, que seria de realmente ter uma sociedade onde ele pudesse
desfrutar dos seus objetivos egoístas. Então, ele usou de uma razão muito bem acurada, desenvolvida, de uma inteligência também muito bem desenvolvida para ele alcançar os seus interesses egoístas, entendeu? Mas ele quer dizer que o homem convencional ele também pode ser tão mau quanto Bonaparte, talvez não em atos que não tenham um efeito tão negativo, mas ele pode ser tão mau quanto. E ele vai dizer, para finalizar, né, aqui nessa nossa temática de hoje, que esse Estado é perfeito, essa situação favorável, social e política, ela seria alcançada por meio de uma aristocracia nobre, né, que pudesse, então, ter, através da sua possibilidade de existência, de agir de acordo com a sua, de uma maneira justa e nobre, entende? E homens, então, nobres se juntando a mulheres finas e elegantes. Então ele acredita que há essa possibilidade de existir um lugar mais adequado do ponto de vista social e político. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos terminar, na verdade, esse livro, né, a reflexão sobre esse livro, As Dores do Mundo, do filósofo Arthur Schopenhauer, e nós vamos então finalizar essa reflexão sobre esse livro. Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.